Semana que acaba, semana que começa. Esta semana que acabou foi marcada essencialmente por bancos centrais, nomeadamente pelo Banco Central norte-americano, pelo Fed, e ainda pela contínua disputa entre as sanções a aplicar à Rússia relativamente à energia, nomeadamente ao petróleo, neste caso, que divide de alguma forma a União Europeia. Ursula von der Leyen, logo no início da semana que acabou de terminar, colocou uma proposta aos membros da União Europeia de forma a faseadamente acabar com as importações do petróleo russo até ao final do ano, durante os próximos 6 meses, mas isso não foi aceito unanimemente por todos, nomeadamente por países bastante mais dependentes do petróleo russo, como é o caso, por exemplo, da Eslováquia ou da Hungria. No final da semana acabou com uma proposta um pouco diferente, em que o essencial estava lá, mas que os países que dependiam mais do petróleo russo acabem por ter mais um ano de adiamento, digamos, para conseguirem de alguma forma terminar essa sua dependência ao petróleo russo. Nos bancos centrais, houve variadíssimos bancos centrais e todos eles, ou a grande maioria deles, continuou com o teor bastante mais agressivo. Vamos começar pelos menos agressivos, digamos assim, em que aí poderemos ter o Norges Bank, por exemplo, o Banco Central norueguês, que manteve a taxa inalterada, mas temos de terem atenção de que o Banco norueguês foi dos primeiros e é talvez dos mais hawkish, os mais agressivos nos mercados financeiros, e tem um planeamento bastante bem delineado, e esse planeamento exatamente estava feito para que este mês não houvesse qualquer aumento de taxa de juros, e foi isso que se verificou, não houve qualquer aumento de taxa de juros. O Banco de Inglaterra subiu as taxas em 0,25, levou as taxas, portanto, de 0,75 para 1%, apesar de ser um aumento de taxa de juro e colocar a taxa de juros da Libra em máximos dos últimos anos, o Banco Central deu alguma forward guidance, alguma orientação futura, no sentido de acalmar os mercados na agressividade que eles estavam a descontar já, nomeadamente ao apontar para uma possível recessão em 2023. Isso fez, efetivamente, do Banco Central inglês um Banco Central mais dovish. Do lado menos dovish ou mais hawkish, temos o Banco Central australiano, que subiu taxas de 0,25%, quando ainda há bem pouco tempo, tal como a Suécia na semana anterior ainda tinha dito que não iria subir taxas tão cedo, mas de facto a inflação começa a apertar, digamos assim, e o RBA foi obrigado mesmo a subir as taxas de 0,25%. De qualquer das formas, os mercados financeiros estão a antever bastante mais subidas de taxa de juros, e esta taxa de juros foi encarada de alguma forma como natural pelos mercados financeiros. No final tivemos de facto o Fed, a Reserva Federal dos Estados Unidos da América, que subiu as taxas tal como amplamente esperado de 50 pontos base, ou seja, do intervalo de 0,25 para 0,5 passou para 0,75 a 1%. Foi a maior subida de taxa de juros em 20 anos, e ainda assim o mercado de alguma forma quase que achou que era que foi uma subida dovish. Eu não tenho essa opinião, eu acho que foi mesmo hawkish, ainda por cima quando o Fed disse, nomeadamente Jerome Powell, na conferência de imprensa, que estava em cima da mesa e bastante apontado no sentido de mais subidas de taxa de juros como esta se seguirem nas próximas reuniões. Do lado menos hawkish, diria eu, e não dovish, a resposta a uma pergunta na sessão de perguntas e respostas a Jerome Powell, quando lhe fizeram se poderia subir taxas de 0,75%, e ele disse que o Fed não estava ativamente a pensar nisso.
eu creio, a minha opinião é de que, apesar de não estar ativamente a pensar nisso, poderá acontecer. Ainda há uns tempos atrás não estava ativamente a pensar em 50 pontos base e agora colocou 50 pontos base em cima da taxa de juros e aponta para pelo menos mais duas subidas do mesmo género nas próximas reuniões. Portanto, isto não fez, a meu ver, um Banco Central dovish, antes um Banco Central hawkish. No cimo disto tudo, o Banco Central Europeu, que não houve obviamente qualquer reunião nem nada disso, mas houve um número elevado de responsáveis do Banco Central Europeu que começam a colocar, além de mais ativamente a possibilidade da subida da taxa de juros em julho, de 0,25, começam a abrir o véu para uma possível subida de taxa de juros a 0,25. E isto deu aqui, assim, de alguma forma, mais alguma volatilidade aos mercados e mais algum suporte ao próprio euro. Do ponto de vista dos dados económicos, praticamente o que os mercados estavam à espera era para a leitura do número do relatório do mercado de trabalho nos Estados Unidos, os famosos non-farm payrolls, que vieram em força uma vez mais, com 428 mil novos postos de trabalho, está a levar ainda um aquecimento maior no próprio mercado de trabalho norte-americano. E aqui, digamos, no relatório total, há uma parte aí sim que podemos colocar como mais dovish, ou seja, o aquecimento dos salários, o aumento dos salários ou seja, o aumento dos custos laborais foi menos acelerado do que do mês anterior. E isso, de alguma forma, indica a possibilidade de que a inflação esteja a chegar a um pico e, portanto, que por esta via, pelo menos pela via dos salários, a inflação possa estar aqui assim já a ficar pressionada e a não subir mais. Foi a única parte, digamos, dovish que nós poderíamos retirar daqui. Todo este cenário acabou com um cenário bastante bearish, de bastante fragilidade, um mercado de aversão ao risco nos mercados acionistas, tanto na zona do euro, como no Reino Unido, em Wall Street ou na Ásia. Tudo acabou em perdas. Ou seja, as perdas foram praticamente generalizadas. Houve uma exceção no mercado nipónico. Isso poderá ter a ver muito mais com o suporte de alguma forma dado pela fragilidade com que está a negociar o iene japonês. Portanto, tudo o resto, se quisermos ver aqui alguma coisa positiva, só de facto a volatilidade que continua bastante forte nos mercados internacionais. Ainda em alta também, obviamente, por toda a situação em torno do petróleo, por causa exatamente dos possíveis embargos ao petróleo russo. Vimos esta semana uma subida dos preços do petróleo de alguma forma generalizada e que provavelmente só não subiram mais por causa das preocupações em termos da procura chinesa, com os confinamentos ainda bastante rijos que se encontram neste momento na China. No mercado cambial, houve aqui alguma recuperação do euro, algum abrandamento também do dólar. Esta recuperação do euro teve provavelmente como base as tais intervenções verbais por parte dos membros do Banco Central Europeu, que começaram a levantar a hipótese de subidas de taxa de juros mesmo em junho. E por outro lado, a correção no dólar norte-americano vem através de altas expectativas que têm sido colocadas no mercado em termos da agressividade por parte do Banco Central norte-americano, e que aqui, digamos, depois de passar, digamos, o evento Fed, acabou por levar a alguma correção nos mercados, pouca, que a meu ver provavelmente vamos continuar a ver a valorização do dólar nos próximos tempos. Na semana que vai começar, vai ser uma semana bastante ligeira a nível de dados económicos, praticamente não existentes, e os mercados irão estar principalmente atentos
ao que se vai passar na frente russa, nomeadamente com o dia da vitória em Moscovo, e o que é que nos estará a preparar Putin para esse dia, que ameaças poderá mais fazer, o que é que poderá dizer em termos do que está a acontecer na Ucrânia, na frente, digamos, na intervenção que eles fizeram na Ucrânia, e o que é que eles vai chamar, se vai continuar a ter a mesma atitude perante a Ucrânia, ou se vai, por outro lado, mesmo provavelmente declarar uma guerra aberta à própria Ucrânia, ou quem sabe alguma outra situação que se esteja à espera. Por outro lado, vamos continuar com a proposta de sanções à Rússia, principalmente ao embargo petrolífero russo, e isso vai ser um dos pontos do mercado que vai estar em cima da mesa e que o mercado vai estar atentamente e ativamente a acompanhar e obviamente que irá reagir conforme as situações que se deparem. Um embargo mais forte, provavelmente poderemos ter aqui assim mais alguma aversão ao risco ou mais uma subida dos preços do petróleo. Por outro lado, a continuação deste tipo de situação, se por um lado cria mais alguma incerteza, por outro lado os níveis de habituação sobem e, portanto, as coisas tendem normalmente a acalmar um pouco. A nível de dados económicos, como eu disse logo no princípio, praticamente não existem, e eles vão estar com os olhos postos essencialmente nos dados da inflação para os Estados Unidos, que deverão desta vez mostrar, digamos, um abrandamento na aceleração dos preços, e por isso a dar indicações de que os preços poderão estar a atingir um pico, e nesse caso, quem sabe, poderemos ver aqui assim alguma recuperação da aversão ao risco que os mercados têm sentido ultimamente, para ter aqui algum suporte via as expectativas de inflação acalmarem um pouco. De resto, praticamente não teremos muito mais. Obviamente que vamos continuar a ter, e agora com o período de blackout nos Estados Unidos terminou, vamos ter certamente inúmeros membros do FOMC em intervenções verbais, e aqui assim vamos ver qual é o posicionamento. Para já os primeiros já abriram a hipótese de 0,75 de subidas de taxa de juros, e se começarmos com essa nova dialética, é provável que o dólar volte a fortes ganhos e o tal mínimo do euro-dólar começa a ser posto em causa uma vez mais. Por outro lado, no Banco Central Europeu, certamente vamos continuar a ter também esta dialética sobre subidas de taxa de juros. Aparentemente vamos mesmo ter subidas de taxa de juros em julho, 0,25. Quem sabe se elas não serão mesmo já para junho, mas isso vamos vendo a seu tempo aqui assim o que é que vai acontecer esta semana, nomeadamente em termos de várias intervenções verbais. Como Banco Central ativamente a ter a sua reunião, só o Banco do México, o Banco Central do México, onde o mercado está à espera de 0,5% de subida de taxa de juros, de 6,5% para 7%, para de alguma forma acompanhar o que está a acontecer, o que está a passar nos Estados Unidos, e manter, digamos, a paridade de preços ali assim mais ou menos equilibrada. Para já é tudo. Bons negócios, uma boa semana, e para a semana cá estamos outra vez. Obrigado.